Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o professor Kim mais uma vez. Hoje trazendo a aula de queda livre. Bom, na aula de hoje a gente vai ver o que define uma queda livre, o que pode ser, que tipo de queda é descrita como uma queda livre e vamos resolver alguns exemplos. Uma aula bem tranquila hoje. Bom, uma queda livre é uma queda, um movimento na vertical para baixo que ocorre pela simples ação da gravidade. Nos casos da queda livre, a velocidade inicial de um corpo sempre vai ser nula. E a queda livre é considerada um tipo de MRUV. Tá, mas o que a gente pode tirar de informação daqui? Bom, se a queda livre ocorre simplesmente pela ação da gravidade, isso significa que a aceleração no movimento de queda livre vai ser igual à aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. É aproximadamente isso, né? A aceleração da gravidade geralmente a gente chama de g. Essa aceleração ela é 9,81 e mais algumas outras coisas aqui, metros por segundo ao quadrado. Mas para facilitar as contas a gente aproxima para 10 metros por segundo ao quadrado. Então, toda vez que for uma queda livre, a aceleração do movimento é a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Além disso, a velocidade inicial sempre vai ser zero. Então, velocidade inicial igual a zero. Ok? Ah, mas por que a velocidade tem que ser zero? Bom, se a velocidade não for zero, deixa de ser uma queda livre e passa a ser um lançamento vertical, orientado para baixo ou para cima, dependendo de como, para onde aponta a velocidade do corpo, a velocidade inicial. E, olha só, a gente tem uma aceleração constante, e se a gente tem uma aceleração constante, a gente pode dizer que esse movimento é um movimento uniformemente variado. Como é uma queda, vai ser em linha reta, então é um movimento retilíneo uniformemente variado. Dizer que a queda livre é um MRUV significa dizer que todas aquelas equações que a gente já viu na aula sobre MRUV, todas elas valem para a queda livre também, ok? Bom, então, para a gente poder entender melhor, vamos fazer alguns exemplos. O primeiro diz assim, abandonando o corpo do alto de uma montanha de altura h, esse corpo levará 9 segundos para atingir o solo. Considerando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a altura da montanha. Então, aqui, esse valor que ele deu aqui, g, a gente já viu que é a aceleração. Então, ele quer saber a altura da montanha, ele deu o tempo. Então, a gente vai usar essa expressão aqui, S é igual a S0 mais V0t mais a t ao quadrado sobre 2. Só que aqui tem um detalhe. O que a gente vai fazer? A posição aqui, como esse movimento sempre vai ser na vertical, a posição sempre vai representar uma altura. Uma posição em relação ao chão. Então, esse S aqui é o H que ele está pedindo. Então, aqui eu vou escrever H, vou considerar que esse cara aqui é zero. A velocidade inicial a gente já viu que sempre é zero. Na queda livre, o tempo, 9. A aceleração, aqui é mais. 10 vezes o tempo ao quadrado, então 9 ao quadrado sobre 2. Então, vamos lá. Então, a altura H dessa montanha vai ser 0, eu não vou escrever mais. 0 vezes 9, 0, então também não vou escrever mais. 10 vezes 9 ao quadrado sobre 2. Então, aqui vai ficar 10 vezes 9 ao quadrado, 81, sobre 2. 81 vezes 10, 810, dividido por 2, 405 metros. Aqui, gente, a gente ainda pode fazer uma simplificação. Para queda livre, toda vez que a gente estiver falando de uma queda livre e o cara que pediu, o enunciado do exercício pedir altura, a gente sempre pode usar aqui a altura é igual a g vezes t ao quadrado sobre 2. Isso aqui,
para a queda livre. Que foi exatamente o que a gente fez aqui, ó. O g vale 10, que é a aceleração, ó, o tempo ao quadrado sobre 2. Foi exatamente o que a gente fez. Então, o problema é de queda livre. O problema está pedindo a altura e ele te deu o tempo, h igual a gt ao quadrado sobre 2. Ok? Aqui, ó, a chave para a gente saber que isso aqui é uma queda livre, ele falou que um corpo foi abandonado né? Do alto dessa montanha. Então, significa que a velocidade inicial do corpo é igual a zero. Ele simplesmente foi solto de uma certa altura e começou a cair. Ok? Então, vamos para outro exemplo agora. Nesse outro exemplo, a gente tem assim, ó, um garoto, na sacada do seu apartamento, a 20 metros de altura, deixa cair um biscoito, quando tem, então, a ideia de medir o tempo de queda desse biscoito. Esse menino tem algum problema mental, né? Desprezando a resistência do ar e adotando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine o tempo gasto pelo corpo para chegar ao térreo. Então, ó, aqui a gente tem a mesma ideia. Ó. A gente tem a altura e ele quer saber o tempo. Se isso é uma queda livre, ó, que ele falou que o biscoito caiu. Se o biscoito caiu, simplesmente, a velocidade inicial dele na queda é zero. Então, isso vai ser uma queda livre, porque ele vai cair só pela gravidade. Se isso é uma queda livre, a gente pode usar aqui. A altura é igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. A altura, ó, vai ser o 20. Então, 20. A gravidade é 10. O tempo é o que a gente quer saber. Isso aqui sobre 2. Então, ó, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou completar aqui embaixo com 1 e vou multiplicar isso cruzado. Vai ficar 10t ao quadrado vezes 1 dá 10t ao quadrado. 20 vezes 2, 40. Então, t ao quadrado é igual a esse 10 que está multiplicando, eu passo dividindo. Então, 40 dividido por 10. Então, t ao quadrado é igual a 4. Corto os zeros, né? 4 dividido por 1, 4. Então, o tempo elevado ao quadrado dá 4. Então, para eu poder descobrir o tempo, eu tiro a raiz quadrada de 4. Então, t é igual a 2 segundos. Ok? Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham conseguido compreender. Se vocês tiverem qualquer dúvida, né, não tiverem entendido, ou se você estiver achando que eu não estou gostando do jeito como está sendo a aula, quiser dar alguma sugestão, qualquer coisa, pode botar nos comentários. Toda sugestão, toda crítica é positiva. É muito bom para a gente poder melhorar aqui as aulas do canal. Tá certo? E se você gostou, não se esqueça de dar like no vídeo, de compartilhar com seus colegas, amigos aí nas suas redes sociais. E é claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, né? Ativar o sininho para poder ficar ligado nas próximas aulas. Então é isso, pessoal. Um abraço. Até a próxima aula e tchau!